2. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. 1. Evocação. Resposta. Meus amigos, estou junto a vós. 2. Ficamos bem felizes com a conversa que tivemos convosco no dia do vosso enterro, e uma vez que o permitais, ficaremos encantados em completá-la para nossa instrução. Resposta. Estou preparado, feliz porque pensais em mim. 3. Tudo que pode nos esclarecer sobre o estado do mundo invisível e nos fazer compreendê-lo é de um alto ensinamento, porque é a ideia falsa que dele se faz que conduz o mais frequentemente à incredulidade. Que não vos surpreendam, pois, as perguntas que poderemos vos dirigir. Resposta. Elas não me espantarão. Eu espero por vossas perguntas. 4. Descrevestes, com uma luminosa claridade, a passagem da vida à morte. Dissestes que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se interrompe e que a visão do espírito se estende. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa, dolorosa? Resposta. Sem dúvida, porque a vida é uma sequência contínua de dores, e a morte é o complemento de todas as dores. Daí um dilaceramento violento, como se o espírito fizesse um esforço sobre-humano para escapar do seu envoltório. E é esse esforço que absorve todo o nosso ser e faz-lo perder a consciência do que se torna. Esse caso não é geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirarem e que, naqueles que chegam a um certo grau de desmaterialização, a separação se opera sem esforço. 5. Sabeis se há espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que crê que tudo acaba para ele nesse momento? Resposta. Isso é certo, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, tem-lhe o hábito e a quietude com a qual vê a morte o impede de sofrer duplamente, porque sabe o que o espera. A pena moral é mais forte e a sua ausência no instante da morte é um alívio bem grande. Aquele que não crê se assemelha ao condenado à pena capital e da qual o pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre essa morte e a do ateu. 6. Há materialistas, bastante endurecidos para crerem seriamente nesse momento supremo, que vão ser mergulhados no nada? Resposta. Sem dúvida, até a última hora há os que creem no nada. Mas no momento da separação, o espírito tem um exame retrospectivo profundo. A dúvida se apodera dele e o tortura, porque se pergunta em que vai se tornar. Quer compreender alguma coisa, mas não o pode. A separação não pode se fazer sem essa impressão. Um espírito nos deu, em uma outra circunstância, o quadro seguinte do fim da incredulidade. Aspas. O incrédulo endurecido experimenta nos últimos momentos as angústias desses pesadelos terríveis em que se vê à beira de um precipício, prestes a cair no abismo, faz-se esforços inúteis para fugir e não se pode caminhar, quer se enganchar em alguma coisa, agarrar um ponto de apoio e se sente escorregar, quer se chamar e não se pode articular nenhum som. É então que se vê o moribundo se torcer, se crispar as mãos e soltar gritos abafados, sinais certos do pesadelo do qual é vítima. No pesadelo comum, o despertar vos tira da inquietação e vos sentis felizes reconhecendo que não tivestes senão um sonho. Mas o pesadelo da morte frequentemente se prolonga por muito tempo, mesmo anos além da morte, e o que torna a sensação ainda mais terrível para o espírito são as trevas em que é, algumas vezes, mergulhado. Fecha aspas. 7. Dissestes que no momento de morrer não vieis mais, contudo pressentíeis.
Não vies mais corporalmente, isso se compreende, mas antes que a vida estivesse extinta, já entrevíeis a claridade do mundo dos espíritos? Resposta. Foi o que eu disse precedentemente. O instante da morte dá a clarividência ao espírito. Os olhos não veem mais, mas o espírito que possui uma visão bem mais profunda descobre instantaneamente um mundo desconhecido e a verdade lhe aparecendo subitamente lhe dá momentaneamente, é certo, uma alegria profunda ou uma pena inexprimível, segundo o estado de sua consciência e a lembrança de sua vida passada. Trata-se da questão do instante que precede aquele em que o espírito perde conhecimento, o que explica o emprego da palavra momentaneamente, porque as mesmas impressões agradáveis ou penosas se seguem ao despertar. 8. Desejaríeis nos dizer o que, no instante em que os vossos olhos se reabriram à luz, vos impressionou? O que vistes? Desejaríeis nos descrever, se for possível, o aspecto das coisas que vos ofereceram? Resposta. Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como deslumbrado e não me dava bem conta porque a lucidez não retorna instantaneamente. Mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, permitiu que eu recobrasse as minhas faculdades. Vi-me cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me cercavam e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava, e eu mesmo, forte e bem, todavia, podia, sem esforços, transportar-me através do espaço. O que vi não tem nome nas línguas humanas. Virei, de resto, falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, sem ultrapassar, todavia, o limite que Deus exige. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis entre vós, é uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e vos estareis preparando impressões que os vossos maiores poetas não saberiam descrever. Os contos de fadas, sem dúvidas, são cheios de coisas absurdas, mas não seriam, em alguns pontos, a pintura do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do Sr. Sanson não se parece ao de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura cabana, despertasse em um palácio esplêndido no meio de uma corte brilhante? 3. 9. Sob qual aspecto os espíritos se vos apresentaram? Sob o da forma humana? Resposta. Sim, meu caro amigo, os espíritos nos ensinaram na Terra que conservavam no outro mundo a forma transitória que tiveram na Terra, e é verdade, mas quanta diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente com o seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. A fealdade não existe mais, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos esses corpos graciosos, que se movem com todas as elegâncias da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para a voz e o olhar, a profundidade de uma estrela. Tratai de ver pelo pensamento o que Deus pode fazer em sua onipotência, Ele, o arquiteto dos arquitetos, e vos faríeis uma fraca ideia da forma dos espíritos. 10. Por vós, como vos vedes? Reconhecei-vos uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Senti-vos uma cabeça, um tronco, braços, pernas? Resposta. O espírito, tendo conservado a sua forma humana, mais divinizada, idealizada, sem contradita, tem todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, porque podemos, pela nossa vontade, vos aparecer ou vos apertar as mãos. Estou junto a vós e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que tivessem consciência disso. A nossa fluidez pode estar por toda parte, sem encher o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Neste momento,
tendes as mãos cruzadas e tenho as minhas nas vossas. Eu vos digo, amo-vos, mas meu corpo não toma lugar. A luz o atravessa, e o que chamaríeis um milagre, se fosse visível para os espíritos, é a ação continuada de todos os instantes. A visão dos espíritos não tem relação com a visão humana, do mesmo modo que seus corpos não têm semelhança real, porque tudo está mudado no conjunto e, no fundo, o espírito, eu vos repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, uma vez que pode mesmo adivinhar o vosso pensamento. Também pode, oportunamente, tomar a forma que melhor recorde as suas lembranças. Mas, no fato, o espírito superior que terminou as suas provas ama a forma que pôde conduzi-lo junto a Deus. 11. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda éreis homem, tendes em vosso novo estado antes a natureza masculina que a natureza feminina? Resposta. Não temos ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os cria à sua vontade. E se por seus desígnios maravilhosos quis que os espíritos se reencarnem na Terra, deveu acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e a fêmea. Mas vós o sentis sem que seja necessária nenhuma explicação. Os espíritos não podem ter sexo. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são necessários senão para a reprodução dos corpos, porque os espíritos não se reproduzem, os sexos, para eles, seriam inúteis. Nossa pergunta não tinha por objetivo constatar o fato, mas em razão da morte recente do Sr. Sanson, quisemos saber se lhe restava alguma impressão do seu estado terrestre. Os espíritos depurados se dão conta perfeitamente de sua natureza, mas entre os espíritos inferiores não desmaterializados, há muitos que se creem ainda o que eram na terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Aqueles se creem ainda homens ou mulheres, e eis porque houve o que disseram que os espíritos têm sexo. Assim é que certas contradições provêm do estado mais ou menos avançado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundarem as questões. 12. Que aspecto vos apresenta a sessão? É ela, para a vossa nova visão, o que lhe parecia quando vivo? As pessoas têm para vós a mesma aparência? Tudo é tão claro, tão limpo? Resposta. Bem mais claro, porque posso ler no pensamento de todos e estou muito feliz. Progredi pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que a mesma harmonia possa se fazer não apenas em Paris, pela reunião de todos os grupos, mas também em toda a França, onde os grupos se separam e se invejam, impelidos pelos espíritos enredadores, que se comprazem com a desordem, ao passo que o espiritismo deve ser o esquecimento completo, absoluto do eu. 13. Dissestes que ledes em nosso pensamento, poderíeis fazer com que compreendamos como se opera essa transmissão de pensamento? Resposta. Isso não é fácil. Para vos dizer, vos explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos, seria preciso abrir todo um arsenal de agentes novos, e seríeis tão sábios quanto nós, o que não é possível, uma vez que as vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons, e a isso chegareis. Tendes atualmente o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente, mais tarde, sereis como nós. Tratai, pois, de morrer bem para saber muito. A curiosidade, que é o estímulo do homem pensante, vos conduz tranquilamente até a morte, vos reservando a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. À espera disso, eu vos direi, para vos responder mal ou bem a vossa pergunta. O ar que vos cerca, impalpável como nós, carrega o caráter de vosso pensamento.
O sopro que exalais, por assim dizer, é a página escrita de vossos pensamentos. Elas são lidas, comentadas pelos espíritos que vos esbarram sem cessar. São as mensagens de uma telegrafia divina a qual nada escapa. A morte do justo. Em seguida, a primeira evocação do Sr. Sanson, feita na Sociedade de Paris, um espírito deu sob este título a comunicação seguinte, aspas, a morte do homem do qual vos ocupais neste momento foi a do justo, quer dizer, acompanhada de calma e de esperança. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espírita para ele sucedeu à vida terrestre, sem abalo, sem dilaceramento, e seu último sopro foi exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos atravessam assim essa rude passagem, quão poucos depois dos entusiasmos e dos desesperos da vida concebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como o homem saudável, mutilado por uma bala, sofre ainda os membros dos quais se separou, assim a alma do homem que morre sem fé e sem esperança se dilacera e palpita em se escapando do corpo e em se lançando inconsciente de si mesma no espaço. Orai por essas almas perturbadas, orai por todos os que sofrem. A caridade não está restrita à humanidade visível. Ela desperta e consola os seres que povoam o espaço. Disso tendes a prova tocante pela conversão tão rápida desse espírito, alcançado pelas preces espíritas, feitas sobre o túmulo do homem de bem, que deveis interrogar, e que vos deseja fazer progredir no santo caminho. Nota. Alusão ao espírito de Bernard, que se manifestou espontaneamente no dia do funeral do Sr. Sanson, ver a revista de maio de 1862, página 132, fim de nota. O amor não tem limites, ele enche o espaço, dando e recebendo sucessivamente as suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita, o seu último limite parece se confundir com o céu, e o espírito está esquecido do espetáculo magnífico dessas duas grandezas. Assim, o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço, deve vos reunir a todos, vivos e espíritos, na mesma comunicação de caridade e operar a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Georges, fecha aspas. M. Jobard, diretor do Museu de Indústria de Bruxelas, nascido em Bessey, Haute-Marne, morto em Bruxelas de um ataque de apoplexia fulminante em 27 de outubro de 1861, com a idade de 69 anos. Aspas. O Sr. Jobard era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Propôs-se evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando preveniu seu desejo dando a comunicação seguinte. Eis-me, eu que ides evocar e que quero me manifestar primeiro a este médio que em vão solicitei até hoje. Primeiro quero vos contar minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti um abalo estranho e lembrei-me, de repente, o meu nascimento, a minha juventude, a minha idade madura, toda a minha vida se retratou nitidamente em minha lembrança. Não senti senão um piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida crença. Depois, todo esse tumulto se apaziguou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus queridos amigos, que enlevo em despojar o peso do corpo, que entusiasmo em abraçar o espaço. Não credes, entretanto, que me tornei, de repente, um eleito do Senhor? Estou entre os espíritos que, tendo retido um pouco, devem muito aprender ainda.
Não demorei para lembrar-me de vós, meus irmãos em exílio, e vos asseguro, toda a minha simpatia, todos os meus votos vos envolveram. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Quais foram as minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me em discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto, enfim, para ser o cavaleiro da verdade neste outro mundo, como o fui no vosso. Jobar. Fecha aspas. 1. Quando vivo, recomendastes que vos chamasse quando houvesseis deixado a terra. Nós o fazemos não somente para nos conformar com o vosso desejo, mas sobretudo para vos renovar o testemunho da nossa bem viva e sincera simpatia, e também no interesse da nossa instrução, porque vós, melhor que ninguém, estáis em condições de nos dar as informações precisas sobre o mundo em que vos encontrais. Portanto, ficaremos felizes se consentirdes em responder às nossas perguntas. Resposta. Nesta hora, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo e não lhe ouço mais a expressão somente pelos ouvidos, o que constitui um grande progresso. 2. Para fixar as nossas ideias e não falarmos no vago, perguntamos primeiro em que lugar estáis aqui e como vos veríamos se pudéssemos vos ver? Resposta. Estou junto ao médium. Ver-me-ei sob a aparência do Jobar que sentava em vossa mesa, porque os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver espíritos senão sob a aparência mortal. 3. Teríeis a possibilidade de vos tornar visível para nós, e se não o podeis, o que se opõe a isso? Resposta. A disposição que vos é toda pessoal, um médium vidente ver-me-ia, os outros não me veem. 4. Esse lugar é aquele que ocupáveis quando vivo, quando assistíeis às nossas sessões e que vos reservamos. Aquele, pois, que aí vos viram, deve imaginar-vos e ver-vos tal como éreis, então. Se aí não mais estáis com o vosso corpo material, estáis com o vosso corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se nós não vos vemos com os olhos do corpo, veremos com os do pensamento. Se não podeis vos comunicar pela palavra, podeis fazê-lo pela escrita, com a ajuda de um intérprete. As nossas relações convosco não estão, pois, de nenhum modo interrompidas pela vossa morte, e podemos nos entreter convosco tão facilmente e tão completamente como outrora. As coisas são bem assim? Resposta. Sim, e vós o sabeis há muito tempo. Eu ocuparei este lugar frequentemente, e mesmo com o vosso desconhecimento, porque o meu espírito habitará entre vós. Chamamos a atenção para esta última frase, meu espírito habitará entre vós. Na circunstância presente, isso não é uma figura, mas uma realidade, pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá quanto à natureza dos espíritos, sabe-se que um espírito pode estar entre nós não só pelo pensamento, mas pessoalmente, com a ajuda de seu corpo etéreo, que dele faz uma individualidade distinta. Um espírito pode, pois, habitar entre nós depois da morte, tão bem quanto quando o seu corpo estava vivo, e melhor ainda, uma vez que poderá ir e vir quando quiser. Temos, assim, uma multidão de comensais invisíveis, uns indiferentes e os outros que nos estão ligados pela afeição. A estes últimos, sobretudo, é que se aplicam estas palavras. Eles habitam entre nós, que pode-se traduzir assim: eles nos assistem, nos inspiram e nos protegem. 5. Não faz muito tempo que estáveis sentado neste mesmo lugar. As condições nas quais estáis aí atualmente vos parecem estranhas? Que efeito essa mudança produz em vós? Resposta.
Estas condições não me parecem estranhas, porque o meu espírito desencarnado goza de uma clareza que não deixa na sombra nenhuma das questões que ele encara. 6. Lembrai-vos de haver passado por esse mesmo estado antes da vossa última existência e nele achais alguma coisa de mudada? Resposta. Eu me lembro de minhas existências anteriores e acho que melhorei. Vejo e assimilo o que vejo. Quando de minhas precedentes encarnações, espírito perturbado, não me apercebia senão das lacunas terrestres. 7. Lembrai-vos de vossa penúltima existência, daquela que precedeu o senhor Jobá? Resposta. Na minha penúltima existência, eu era um mecânico, ruído pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. Sendo Jobá, realizei os sonhos do pobre trabalhador e louvo a Deus cuja bondade infinita fez germinar a planta cuja semente havia depositado no meu cérebro. 8. Já vos comunicastes em outro lugar? Resposta. Não me comuniquei ainda senão pouco. Em muitos lugares um espírito usou o meu nome. Algumas vezes estava junto dele sem poder fazê-lo diretamente. Minha morte é tão recente que sofro ainda certas influências terrestres. É necessário haver uma perfeita simpatia para que eu possa expressar o meu pensamento. Dentro em pouco, agirei indistintamente. Não o posso ainda, eu repito. Quando um homem um pouco conhecido morre, ele é chamado de todos os lados. 1000 espíritos se apressam em revestir a sua individualidade, e foi o que ocorreu comigo em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que logo depois da liberação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo por um médio preferido. 9. Vedes os espíritos que estão conosco? Resposta. Vejo sobretudo Lázaro e Erasto, depois, mais afastado, o Espírito de Verdade, planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes. Sois felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. 10. Quando vivo, partilháveis a opinião que emitiu sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas, que teriam sido soldados em conjunto. Estais ainda nessa mesma crença? Resposta. É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e a sua formação sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve a sua própria, e Deus não teve necessidade dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. 11. Pensáveis também que os homens poderiam entrar em catalepsia durante um tempo ilimitado e que o gênero humano chegou desse modo à Terra? Resposta. Ilusão de minha imaginação, que ultrapassava sempre o objetivo. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, já muito sofri repassando as ilusões com as quais nutri o meu espírito. Não vos enganeis com isso. Eu muito aprendi e vos posso dizê-lo. Minha inteligência pronta para se apropriar desses vastos e diversos estudos, guardara de minha última encarnação o amor do maravilhoso e do composto aurido nas imaginações populares. Estou ainda pouco ocupado com questões puramente intelectuais no sentido em que as tomais. Como poderia, deslumbrado, arrebatado como estou pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Só o laço do Espiritismo, mais poderoso do que podeis concebê-lo, pode atrair o meu ser para essa terra que abandono, não com alegria. Isso seria uma impiedade, mas com o profundo reconhecimento da libertação. Quando da subscrição aberta pela Sociedade em Proveito dos Trabalhadores de Lyon, em fevereiro de 1862, um membro entregou 50 francos, dos quais 25 em seu próprio nome e 25 em nome do Sr. Jobá. Este último deu a esse respeito a comunicação seguinte.
Estou lisonjeado e reconhecido por não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Obrigado ao coração generoso que vos entregou a oferenda, que vos teria dado se ainda habitasse o vosso mundo. Naquele que habito agora, não se tem necessidade de dinheiro. Ele, portanto, foi-me necessário tirar da bolsa da amizade para dar provas materiais de que estava tocado pelo infortúnio dos meus irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor, o quanto deveis crer que a caridade não é uma vã palavra, uma vez que pequenos e grandes mostrastes simpatia e fraternidade. Estais no grande caminho humanitário do progresso, possa Deus nele vos manter e possais ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Começo a viver espiritualmente mais pacífico e menos perturbado pelas evocações através de campos que influíam sobre mim. A moda reina mesmo sobre os espíritos. Quando a moda Jobar der lugar a uma outra e eu entrar no nada do esquecimento humano, convidarei então os meus amigos sérios e entendo por aqueles cuja inteligência não esquece, convidá-los-ei para evocar-me. Então aprofundaremos as questões tratadas muito superficialmente e o vosso Jobar, completamente transfigurado, poderá vos ser útil o que deseja de todo o seu coração. Jobar. Depois dos primeiros tempos, consagrados a tranquilizar seus amigos, o Senhor Jobar tomou lugar entre os espíritos que trabalham ativamente na renovação social, na espera de seu próximo retorno entre os vivos, para nela tomar uma parte mais direta. Depois dessa época, frequentemente ele deu na Sociedade de Paris, da qual pretende permanecer membro, comunicações de uma incontestável superioridade, sem renunciar à originalidade e aos repentes espirituosos que faziam o fundo do seu caráter e nos permitem reconhecê-lo antes que haja dado a sua assinatura. Samuel Philippe. Samuel Philippe era um homem de bem em toda a acepção da palavra. Ninguém se lembrava de vê-lo cometer uma ação má, nem fazer mal voluntariamente a quem quer que fosse. De um devotamento sem limites pelos amigos, estava-se sempre certo de encontrá-lo pronto quando se tratava de prestar serviço, fosse mesmo às custas dos seus interesses. Dificuldades, fadigas, sacrifícios, nada lhe custavam para ser útil, e o fazia naturalmente sem ostentação, admirando-se de que por isso lhe pudesse atribuir um mérito. Jamais deixou de querer aqueles que lhe fizeram mal, e se punha a obsequiá-los com tanta solicitude como se lhe tivessem feito o bem. Quando tinha relações com ingratos, dizia: não é a mim que é necessário lamentar, mas bem a eles, embora muito inteligente e dotado de muito espírito natural, a sua vida, toda de trabalho, foi obscura e semeada de rudes provas. Era uma dessas criaturas de elite que florescem na sombra, da qual o mundo não fala nada e cujo clamor não repercute na terra. Adquirira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para os males da vida terrestre. Morreu em dezembro de 1862 com a idade de 50 anos, em consequência de uma dolorosa enfermidade, sinceramente lamentada por sua família e alguns amigos. Foi evocado diversas vezes depois de sua morte. Pergunta: tendes uma nítida lembrança dos vossos últimos momentos na Terra? Resposta: perfeitamente. Essa lembrança me retornou pouco a pouco, porque naquele momento minhas ideias estavam ainda confusas. Pergunta: consentiríeis, para nossa instrução e pelo interesse que nos inspira a vossa vida exemplar, descrever-nos como se efetuou para vós a passagem da vida corpórea para a vida espiritual, assim como a vossa situação no mundo dos espíritos? Resposta:
De bom grado, esse relato não será útil somente a vós, ele o será também para mim, referindo-me aos meus pensamentos na terra. A comparação me faz compreender melhor ainda a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações a minha vida foi semeada, jamais me faltou coragem na adversidade. Deus, obrigado, e hoje me felicito por isso. Quantas coisas teria perdido se cedesse ao desencorajamento? Só a esse pensamento eu tremo, que pelo meu desfalecimento o que suportei teria sido sem proveito e tudo estaria por recomeçar. Ó, meus amigos, que possais vos compenetrar bem desta verdade. Ela vale pela vossa felicidade futura. Não, certamente não é comprar essa felicidade muito cara, senão de pagá-la por alguns anos de sofrimento. Se soubesseis o quanto alguns anos são pouca coisa em presença do infinito. Se a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não diríeis o mesmo daquelas que a precederam. Não foi senão a força do trabalho sobre mim mesmo que me fiz o que sou agora. Para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, era-me necessário ainda suportar essas últimas provas que voluntariamente aceitei. Auri na firmeza das minhas resoluções, a força para suportá-las sem murmúrio. A essas provas, eu as bendigo hoje. Com elas rompi com o passado, que não é mais para mim senão uma lembrança, e posso contemplar doravante, com uma legítima satisfação, o caminho que percorri. Ó vós que me fizestes sofrer na terra, que fostes duros e malevolentes para comigo, que me humilhastes e me enchestes de aflição, cuja má fé frequentemente reduziu-me às mais duras provações. Não só vos perdoo, mas vos agradeço. Querendo fazer-me o mal, não desconfiastes que me fazieis tanto bem. É, portanto, verdade que a vós devo, em grande parte, a felicidade de que gozo, porque me fornecestes ocasião de perdoar e de pagar um mal com um bem. Deus vos colocou em meu caminho para provar a minha paciência e me exercitar na prática da caridade mais difícil, a do amor aos meus inimigos. Não vos impacienteis com essa digressão, chego ao que me perguntais. Embora sofrendo cruelmente em minha última enfermidade, não tive agonia. A morte veio para mim como o sono, sem luta, sem abalos. Não tendo apreensão quanto ao futuro, não me agarrei à vida. Consequentemente, não me debati sob as últimas opressões. A separação operou-se sem esforços, sem dor e sem que disso tenha me apercebido. Ignoro quanto durou esse último sono, mas foi curto. O despertar foi de uma calma que contrastava com meu estado precedente. Não sentia mais dor e com isso me regozijava. Queria me levantar, caminhar, mas um entorpecimento que nada tinha de desagradável, que tinha mesmo um certo encanto, me retinha. E me abandonei a ele com uma espécie de volúpia, sem dar-me nenhuma conta da minha situação e sem duvidar de que havia deixado a terra. O que me rodeava aparecia-me como num sonho. Via a mulher e alguns amigos ajoelhados no quarto e chorando, e me disse que, sem dúvida, eles me acreditavam morto. Quis desenganá-los, mas não pude articular nenhuma palavra, de onde concluí que sonhava. O que me confirmou essa ideia foi que me vi cercado de várias pessoas amadas, mortas há muito tempo, e outras que não reconheci à primeira vista e que pareciam velar por mim e esperar o meu despertar. Esse estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais recobrava e perdia, alternativamente, a consciência do meu eu. Pouco a pouco as minhas ideias adquiriram mais clareza. A luz que não entrevia senão através de um nevoeiro fez-se mais brilhante. Então comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre.
Se não houvera conhecido o Espiritismo, a ilusão, sem dúvida, prolongar-se-ia por muito mais tempo. Meus despojos mortais não estavam ainda enterrados e eu os considerava com piedade, felicitando-me por estar, enfim, desembaraçado deles. Estava tão feliz por estar livre, respirava à vontade, como alguém que sai de uma atmosfera nauseante. Uma inefável sensação de felicidade penetrava todo o meu ser. A presença daqueles que amara enchia-me de alegria. Não estava de nenhum modo surpreso por vê-los. Isso me parecia muito natural, mas parecia-me revê-los depois de uma longa viagem. Uma coisa me espantou, de início, foi que nos compreendíamos sem articular nenhuma palavra. Os nossos pensamentos se transmitiam unicamente pelo olhar e como por uma penetração fluídica. Entretanto, não estava ainda completamente liberto das ideias terrestres. A lembrança do que suportara me retornara de vez em quando à memória, como para fazer-me apreciar melhor a nova situação. Eu sofrera corporalmente, mas sobretudo moralmente, fora alvo da malevolência, dessas 1000 perplexidades mais penosas, talvez, que as infelicidades reais, porque causa uma ansiedade perpétua. Sua impressão não estava inteiramente apagada, e às vezes me perguntava se dela estava realmente desembaraçado. Parecia-me ainda ouvir certas vozes desagradáveis. Eu conhecia os embaraços que me atormentaram tão frequentemente e tremia apesar de mim. Eu me tateava, por assim dizer, para assegurar-me de que não era o joguete de uma ilusão. E quando adquiri a certeza de que tudo isso estava bem acabado, pareceu-me que um peso enorme me fora retirado. Portanto, dizia-me, era bem verdade, que estava enfim livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida, e por isso rendia graças a Deus. Estava como um pobre que de repente herdou uma grande fortuna, durante algum tempo duvidou da realidade e sentiu as apreensões da necessidade. Oh, se os homens compreendessem a vida futura, que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade, que não fariam enquanto estão na terra para se assegurarem da felicidade que Deus reserva àqueles dos seus filhos que foram dóceis às suas leis. Veriam o quanto os gozos que invejam são pouca coisa perto daqueles que eles negligenciam. Pergunta. Nesse mundo tão novo para vós, e perto do qual o nosso é tão pouca coisa, os numerosos amigos que aí reencontrastes vos fizeram perder de vista a vossa família e os vossos amigos na terra? Resposta. Se os houvera esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, ele o pune. O mundo onde estou pode me fazer desdenhar a terra, mas não os espíritos que nela estão encarnados. Não é senão entre os homens que se vê a prosperidade fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Frequentemente vou rever os meus, sou feliz pela boa lembrança que guardam de mim, os seus pensamentos me atraem para eles, assisto às suas conversas, alegro-me com as suas alegrias, suas dificuldades me entristecem, mas não é essa tristeza ansiosa da vida humana, porque, compreendendo que não são senão passageiras e são para o seu bem, fico feliz em pensar que um dia eles virão para esta morada afortunada, onde a dor é desconhecida. É para torná-los dignos disso que me aplico, esforço-me por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que eu mesmo tive diante da vontade de Deus. A minha maior dificuldade é quando os vejo retardarem esse momento pela sua falta de coragem, seus murmúrios, a dúvida quanto ao futuro ou por alguma ação repreensível. Trato então de desviá-los do mau caminho. Se triunfo, é uma grande felicidade para mim, e com isso todos nos alegramos aqui. Se fracasso, digo-me com pesar, ainda um atraso para eles, mas consolo-me pensando que nem tudo está perdido e sem retorno.
Sr. Van Durst, antigo funcionário morto em Anvers em 1863, com a idade de 80 anos. Pouco tempo depois de sua morte, um médium vidente pediu ao seu guia espiritual se poderia evocá-lo, e lhe foi respondido: esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Já poderia vos responder, mas a comunicação custar-lhe-ia muito mais dificuldades. Peço-vos, pois, esperar ainda 4 dias, e ele vos responderá. Aí então ele já saberá das boas intenções que exprimistes a seu respeito, e virá a vós reconhecido e como bom amigo. 4 dias mais tarde, o Espírito ditou o que se segue. Aspas. Meu amigo, a minha vida foi de um bem pequeno peso na balança da eternidade. Todavia, estou bem longe de ser infeliz. Estou na condição humilde, mas relativamente feliz, daquele que fez pouco mal, sem, com isso, aspirar à perfeição. Se há pessoas felizes em uma pequena esfera, pois bem, sou daquelas. Não lamento, senão uma coisa, de não conhecer o que sabeis agora. A minha perturbação seria menos longa e menos penosa. Ela foi grande, com efeito, viver e não viver, ver o seu corpo, estar fortemente ligado a ele e, no entanto, não mais poder dele servir-se, ver aqueles que se amou e sentir extinguir-se o pensamento que nos prende a eles, o que é terrível. Oh, que momento cruel! Que momento quando o entorpecimento se apodera de vós e vos estrangula, e um instante depois, trevas. Sentir, e um momento depois, estar aniquilado. Quer-se ter consciência do seu eu e não se pode recobrá-la. Não se é mais e, entretanto, sente-se que se é, mas se está em uma perturbação profunda. E em seguida, depois de um tempo inapreciável, tempo de angústias contidas, porque não se tem mais a força de senti-las, depois desse tempo que parece interminável, renasce lentamente a existência, desperta-se em um novo mundo, não mais corpo material, não mais vida terrestre, a vida imortal. Não mais homens carnais, mas formas leves, espíritos que deslizam de todos os lados, vos rodeiam e não podeis abarcar a todos com olhar, porque é no infinito que eles flutuam. Ter diante de si o espaço e poder transpô-lo apenas com a vontade, comunicar-se pelo pensamento com todos os que nos cercam. Amigo, que vida nova, que vida brilhante, que vida de alegrias, salvação, ó salvação, eternidade que me contém em teu seio, adeus, terra que me reteve tanto tempo longe do elemento natural de minha alma. Não, não te quero mais, porque tu és a terra do exílio e a tua maior felicidade nada é. Mas se soubesse o que sabeis, como essa iniciação na outra vida, ter-me-ia sido mais fácil e mais agradável. Saberia, antes de morrer, o que tive que aprender mais tarde, no momento da separação, e a minha alma teria se libertado mais facilmente. Estais no caminho, mas nunca ireis bastante longe. Dize-o ao meu filho, mas dizei-lhe-o tanto que creia e que se instrua. Então, em sua chegada aqui, não nos separaremos. Adeus a todos, amigos. Adeus. Eu vos espero e durante o tempo em que estiverdes na terra, frequentemente virei me instruir junto de vós, porque ainda não sei tanto como muitos dentre vós, mas o aprenderei depressa aqui onde não há mais entraves que me retenham e onde não há mais idade que enfraqueça as minhas forças. Aqui se vive às claras e se avança, porque diante de si se vêem horizontes tão belos que se fica impaciente em abraçá-los. Adeus, eu vos deixo. Adeus. Van Durst. Fecha aspas. Six Denier. Homem de bem,
morto em acidente conhecido do médium quando vivo. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. Pergunta: podeis dar-me alguns detalhes sobre a vossa morte? Resposta: uma vez afogado, sim. Pergunta: por que não antes? Resposta: tu os conheces? O médium efetivamente conhecia-os. Pergunta: quereis, pois, descrever-me as vossas sensações depois da vossa morte? Resposta: passei muito tempo antes de me reconhecer, mas com a graça de Deus e a ajuda daqueles que me cercavam, quando a luz se fez, fui inundado. Tu podes esperar e encontrarás sempre mais do que esperavas. Nada de material, tudo fere os sentidos ocultos, o que não podem tocar nem o olho nem a mão, tu me compreendes? É uma admiração espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não existem palavras para explicá-la. Isso não se pode sentir senão com a alma. O meu despertar foi muito feliz. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se liga a esse nome, não posso qualificar senão de pesadelo horrível. Sonho de que estás encerrado em um calabouço infecto, que o teu corpo roído pelos vermes que se introduzem até a medula dos ossos está suspenso sobre uma fornalha ardente, que a boca ressecada não encontra mesmo o ar para refrescá-la, que o teu espírito, tomado de horror, não vê ao teu redor senão monstros prestes a te devorarem. Imaginai, enfim, tudo o que o fantástico do sonho pode produzir de mais hediondo, de mais horrível, e de repente te encontras transportado para um Éden delicioso. Despertas, cercado por aqueles que amaste e choraste. Vês ao redor de ti rostos adorados te sorrirem com bondade. Respiras os mais suaves perfumes. Refrescas a tua garganta ressecada na fonte de água viva. Sentes teu corpo elevado no espaço infinito que o carrega e balouça como faz a brisa com uma flor solta do topo de uma árvore. Tu te sentes envolvido pelo amor de Deus, como a criança que nasce está envolvida pelo amor de sua mãe, e não terá senão uma ideia imperfeita dessa transição. Tratei de explicar a felicidade da vida que espera o homem depois da morte de seu corpo, mas não pude. Explica-se o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e cujos membros jamais puderam sair do círculo estreito onde estão encerrados? Para explicar-te a felicidade eterna, eu te direi: ama, porque só o amor pode fazer-te pressenti-la, e quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Pergunta: a vossa posição foi feliz desde a vossa reentrada no mundo dos espíritos? Resposta: não, tive de pagar a dívida do homem. Meu coração me fizera pressentir o futuro do espírito, mas eu não tinha fé. Tive que expiar a minha indiferença para com o Criador, mas a sua misericórdia levou em conta o pouco bem que pude fazer. As dores que senti com resignação, apesar de meu sofrimento, e sua justiça, que tem uma balança que os homens não compreenderão jamais. Pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal foi depressa apagado. Pergunta: desejas dar notícias de sua filha? Morta 4 ou 5 anos depois de seu pai. Resposta: ela está em missão na vossa terra. Pergunta: ela é feliz como criatura? Não quero vos fazer pergunta indiscreta. Resposta: eu bem o sei. Acaso não vejo o teu pensamento como um quadro diante de meus olhos? Não, como criatura ela não é feliz. Ao contrário, todas as misérias de vossa vida devem atingi-la. Ela, porém, deve dar o exemplo dessas grandes virtudes, das quais fazeis grandes palavras. Eu a ajudarei, porque deverei velar por ela, mas não terá muita dificuldade para vencer os obstáculos. Ela não está em expiação, mas em missão. Tranquilizante, pois, por ela e obrigado pela tua lembrança.
Neste momento, o médium sentiu uma dificuldade para escrever e disse: se for um espírito sofredor que me detém, peço-lhe para escrever. Resposta: uma infeliz. Pergunta: quereis dizer-me o vosso nome? Resposta: Valérie. Pergunta: quereis dizer-me o que atraiu o castigo sobre vós? Resposta: não. Pergunta: arrependei-vos de vossas faltas? Resposta: tu bem o vês? Pergunta: quem vos trouxe aqui? Resposta: Six Denier. Pergunta: com qual objetivo o fizestes? Resposta: para que tu me ajudes. Pergunta: foste vós quem impediu-me de escrever mesmo agora? Resposta: ele me colocou em seu lugar. Pergunta: que relação há entre vós? Resposta: ele me conduziu. Pergunta: pedi-lhe para juntar-se a nós para a prece? Depois da prece, Six Dernier retoma: obrigado por ela, tu compreende, não te esquecerei, pense nela. Pergunta a Six Dernier: como espírito, tendes muitos espíritos sofredores para guiar? Resposta: não, mas logo que conduzimos um deles ao bem, tomamos um outro sem por isso abandonarmos os primeiros. Pergunta: como podeis bastar a uma vigilância que deve se multiplicar ao infinito com os séculos? Resposta: compreende que aqueles que conduzimos se depuram e progridem, portanto, nos dão menos trabalho, ao mesmo tempo nós mesmos nos elevamos e, subindo, as nossas faculdades progridem, o nosso poder irradia em proporção à nossa pureza. Nota: os espíritos inferiores, portanto, são assistidos pelos bons espíritos que têm por missão guiá-los. Esta tarefa não é exclusivamente reservada aos encarnados, mas estes devem concorrer para ela, porque é para eles um meio de adiantamento. Quando um espírito inferior vem se colocar de permeio com uma boa comunicação, como no presente caso, sem dúvida não o faz sempre com uma boa intenção, mas os bons espíritos o permitem, seja como prova, seja a fim de que aquele ao qual se dirige trabalhe para o seu adiantamento. Sua persistência, é verdade, às vezes degenera em obsessão, mas quanto mais tenaz, tanto mais prova o quanto é grande a necessidade de assistência. Portanto, é um erro recusá-lo. É necessário olhá-lo como um pobre que vem pedir esmola e dizer-se: é um espírito infeliz que os bons espíritos me enviam para educá-lo. Se eu triunfar, terei a alegria de ter conduzido uma alma ao bem e ter abreviado os seus sofrimentos. Essa tarefa é frequentemente penosa, sem dúvida. Seria mais agradável ter sempre belas comunicações e não conversar senão com os espíritos escolhidos. Mas não é em não procurando senão a nossa própria satisfação e recusando as ocasiões que se nos oferecem para fazer o bem que se merece a proteção dos bons espíritos. O doutor Demer, morto em Albi, Tarn, em 25 de janeiro de 1865. O Sr. Demer era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter, tanto quanto seu saber, lhe granjearam a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis, e apesar de sua avançada idade, nenhuma fadiga sentia quando se tratava de ir cuidar de pobres enfermos. O preço de suas visitas era a menor de suas preocupações. Ele se considerava menos incomodado pelo infeliz do que por aquele que sabia poder pagar, porque dizia, este último, em sua falta, sempre poderia conseguir um médico. Ao primeiro não só dava os remédios gratuitamente, mas frequentemente deixava com que prover as necessidades materiais, o que às vezes é o mais útil dos medicamentos. Pode-se dizer dele que era o cura d'ars da medicina.
O Sr. Demer abraçava com ardor a doutrina espírita, na qual encontrou a chave dos mais graves problemas, dos quais, em vão, pedira solução à ciência e a todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez-lhe imediatamente compreender toda a sua importância e também foi um dos seus mais zelosos propagadores. Relações de viva e mútua simpatia se estabeleceram entre ele e nós por correspondência. Soubemos de sua morte no dia 30 de janeiro e o nosso primeiro pensamento foi de conversar com ele. Eis a comunicação que nos deu no mesmo dia. Aspas. Eis-me. Prometera-me quando vivo que desde que morresse viria, se isso fosse possível, apertar a mão de meu caro mestre e amigo, Sr. Allan Kardec. A morte dera à minha alma este sono pesado que se chama letargia, mas o meu pensamento estava desperto. Sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação que segue a morte. Despertei e de um salto fiz a viagem. O quanto sou feliz! Não sou mais velho nem enfermo. O meu corpo não é senão um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, dos quais as rugas jamais pregueiam o rosto, cujos cabelos não branqueiam pela duração do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa com o voo rápido o horizonte do vosso céu nebuloso. E eu admiro, eu contemplo, eu bendigo, eu amo e me inclino, átomo diante da grandeza da sabedoria, da ciência de nosso Criador, diante das maravilhas que me cercam. Estou feliz, estou na glória. Oh, quem poderá traduzir as esplêndidas belezas da terra dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis, o seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, ó meu Senhor, vou fazer-lhe um estudo, virei depor junto a vós a homenagem de meus trabalhos de espírito que vos dedico ao adiantamento. Até breve. Demer. Fecha aspas. As duas comunicações seguintes, dadas nos dias 1 e 2 de fevereiro, são relativas à doença da qual estávamos atacados nesse momento. Embora sejam pessoais, nós as reproduziremos, porque elas provam que o Sr. Demer é tão bom como espírito quanto era como homem. Aspas. Meu bom amigo, tende confiança em nós e grande coragem. Esta crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa, e com as cautelas prescritas podereis, conforme os vossos desejos, completar a obra que foi o objetivo principal de vossa existência. Sou eu, portanto, que estou sempre aqui junto a vós, com o espírito de verdade, que me permito tomar a palavra em seu nome, como o último dos vossos amigos vindo entre os espíritos. Eles me fazem as honras e as boas-vindas. Caro mestre, o quanto sou feliz por estar morto a tempo para estar convosco neste momento. Se morresse mais cedo, talvez pudera vos evitar essa crise que eu não previa. Havia muito pouco tempo que desencarnara para me ocupar de outra coisa que do espiritual. Mas agora velarei por vós, caro mestre. É o vosso irmão e amigo que está feliz por ser espírito, para estar junto de vós e vos cuidar em vossa doença. Mas conheceis o provérbio, ajuda-te e o céu te ajudará. Ajudai, pois, os bons espíritos nos cuidados que vos dão, conformando-se estritamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui, esse carvão é fatigante, enquanto estáis doente, não o queimeis mais, ele continua a aumentar a vossa opressão, os gases que dele escapam são deletérios. Vosso amigo, Demer. Fecha aspas. Aspas. Sou eu, Demer, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava junto dele quando do acidente que lhe ocorreu e que fora funesto sem uma intervenção eficaz, a qual fui feliz em ajudar.
Segundo as minhas observações e as informações que obtive em boa fonte, ficou evidente para mim que quanto mais cedo a sua desencarnação se opere, tanto mais cedo poderá ter a reencarnação com a qual acabará a sua obra. Entretanto, é preciso dar, antes de partir, a última demão às obras que devem completar a teoria doutrinária da qual ele é o iniciador, e se torna culpável de homicídio voluntário, contribuindo por excesso de trabalho para a imperfeição do seu organismo, que o ameaça com a súbita partida para os nossos mundos. Não é necessário temer em dizer-lhe toda a verdade, para que se acautele e siga à risca as nossas prescrições. Demer, fecha aspas. A comunicação seguinte foi obtida em Montauban, em 26 de janeiro, dia seguinte de sua morte, no círculo de amigos espíritas que tinha nessa cidade. Aspas. Antoine Demer. Não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem, como vós, esta santa doutrina que reúne aqueles que se amaram na terra e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Eu estou feliz, mais feliz do que poderia esperá-lo, porque gozo de uma lucidez rara entre os espíritos desligados da matéria. Há tão pouco tempo. Tende coragem, meus bons amigos, estarei frequentemente junto de vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos presos à nossa pobre matéria, que nos oculta tanta magnificência e tantas alegrias. Orai por aqueles que estão privados dessa felicidade, porque eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje não continuarei por muito tempo, mas vos direi que não me acho de todo estranho neste mundo dos invisíveis. Parece-me que sempre o habitei. Estou feliz aqui, porque vejo os meus amigos e posso comunicar-me com eles todas as vezes que o deseje. Não choreis, meus amigos, far-me-eis lamentar o ter-vos conhecido. Deixai passar o tempo e Deus vos conduzirá a esta morada, onde todos devemos nos encontrar reunidos. Boa noite, meus amigos, que Deus vos console, ali estarei junto de vós. Demer. Uma outra carta de Montauban contém o seguinte relato. Aspas. Escondêramos a senhora G., médium vidente e sonâmbula, muito lúcida, a morte do Sr. Demer, para pouparmos a sua extrema sensibilidade e o bom doutor, sem dúvida, compreendendo o nosso objetivo, evitara manifestar-se a ela. No dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nossos guias que diziam que queriam aliviar a senhora G de uma entorse da qual sofria cruelmente desde a véspera. Disso, mas não sabíamos e estávamos longe de esperar a surpresa que nos dirigiam. Apenas essa senhora entrou em sonambulismo, fez ouvir gritos pungentes mostrando o seu pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado sobre a sua perna e cujos traços lhe estavam ocultos. Ele fazia fricções e massagens, exercendo de tempo em tempo sobre a outra parte doente uma tração longitudinal, absolutamente como faria um médico. A operação era tão dolorosa que a paciente se deixava chegar, às vezes, a vociferações e a movimentos desordenados. Mas a crise não foi de longa duração. Ao cabo de 10 minutos, todo o traço da entorse havia desaparecido. Não havia mais inchaço. O pé retomara a sua aparência normal. A senhora G estava curada. Entretanto, o espírito permanecia sempre desconhecido da médium e persistia em não mostrar os seus traços. Tinha mesmo o ar de querer desvanecer-se, quando de um pulo, a nossa enferma, que alguns minutos antes não podia dar um passo, se lança ao meio do quarto para agarrar e apertar a mão do seu doutor espiritual. Ainda esta vez, o espírito ocultara toda a cabeça, deixando a sua mão na dela. Nesse momento, a senhora G grita e cai desfalecida sobre o assoalho. Acabara de reconhecer o Sr. Demer,
no espírito curador. Durante a síncope, ela recebia cuidados atenciosos de vários espíritos simpáticos. Enfim, tendo reaparecido a lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos que lhe respondiam aos seus testemunhos de afeição, penetrando-a com fluido reparador. Essa cena não é comovente e dramática, e não se crê ver todos esses personagens desempenharem o seu papel na vida humana. Não é uma prova entre mil de que os espíritos são seres bem reais, tendo um corpo e agindo como o faziam na Terra. Estávamos felizes por reencontrarmos o nosso amigo espiritualizado, com o seu excelente coração e a sua delicada solicitude. Ele fora, durante a sua vida, o médico da médium, conhecia sua extrema sensibilidade e cuidara dela como sua própria filha. Essa prova de identidade dada àquela que o espírito amava não é impressionante e não é bem feita para que se entrevenha a vida futura sob o seu aspecto mais consolador? Fecha aspas. Nota. A situação do Sr. de Meer, como espírito, é bem aquela que a sua vida digna e utilmente cumprida fazia pressentir, mas um outro fato, não menos instrutivo, ressalta dessas comunicações, que é a atividade que ele manifesta quase imediatamente após a sua morte, para ser útil. Pela sua alta inteligência e as suas qualidades morais, ele pertence à ordem dos espíritos muito avançados. É feliz, mas a sua felicidade não é inanição. Há alguns dias de distância ele cuidava dos enfermos como médico e apenas desligado apressasse em cuidar deles como espírito. Que se ganha, pois, em estar no mundo espiritual, dirão certas pessoas, se ali não se desfruta de repouso? A isso nós lhe perguntaremos primeiro se nada é não ter mais nem cuidados, nem as necessidades, nem as enfermidades da vida, de ser livre e poder, sem fadiga, percorrer o espaço com rapidez do pensamento, ir ver seus amigos a toda hora, a qualquer distância em que se encontrem. Depois acrescentaremos, quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer o que quer que seja. Estareis perfeitamente livres para permanecerdes numa beata ociosidade, tanto tempo quanto quiserdes. Mas deixareis logo esse repouso egoísta, sereis os primeiros a pedir uma ocupação. Então vos será respondido, se vos aborreceis por nada fazer, procurai vós mesmos fazer alguma coisa. As ocasiões de ser útil não faltam mais no mundo dos espíritos do que entre os homens. É assim que a atividade espiritual não é um constrangimento, ela é uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações em relação com seus gostos e as suas aptidões e escolhem de preferência aquelas que podem ajudar o seu adiantamento. A senhora viúva Foulon, nascida Ulis. A senhora Foulon, falecida em Antibes no dia 3 de fevereiro de 1865, morou por muito tempo no Havre, onde granjeou uma reputação como miniaturista muito hábil. Seu talento notável, no início, não foi para ela senão uma distração de amadora. Mas mais tarde, quando vieram os maus dias, soube dele fazer um precioso recurso, o que, sobretudo, a fazia amar e estimar, o que torna a sua memória cara a todos aqueles que a conheceram. É a amenidade do seu caráter. São suas qualidades particulares, das quais só aqueles que conhecem a sua vida íntima podem apreciar toda a extensão, porque, como todos aqueles nos quais o sentimento do bem é inato, não fazia ostentação dele, e dele nem mesmo desconfiava. Se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha nenhuma presa, era ela, sem dúvida. Talvez jamais o sentimento de abnegação pessoal foi levado mais longe, sempre pronta a sacrificar o seu repouso, a sua saúde, os seus interesses para aqueles a quem podia ser útil. Sua vida não foi senão uma sequência de devotamentos, como não foi ela, desde a sua juventude, senão uma longa sequência de rudes e cruéis provas, diante das quais a sua coragem, a sua resignação e a sua perseverança
jamais faltaram. Mas, ai, sua visão fatigada por um trabalho minucioso se extinguia dia a dia, ainda há algum tempo, e a cegueira, já muito avançada, seria completa. Quando a senhora Foulon teve conhecimento da doutrina espírita, isso foi para ela como um raio de luz. Pareceu-lhe que um véu se levantou sobre alguma coisa que não lhe era desconhecida, mas da qual não tinha senão uma vaga intuição. Também o estudava com ardor, mas ao mesmo tempo com essa lucidez de espírito, essa justeza de apreciação que era própria de sua alta inteligência. É necessário conhecer todas as perplexidades de sua vida, perplexidades que tinham sempre por móvel não ela mesma, mas os seres que lhe eram caros, para compreender todas as consolações que ela auriu nesta sublime revelação que lhe dava uma fé inquebrantável no futuro e lhe mostrava o nada das coisas terrestres. Sua morte foi digna de sua vida. Viu-lhe as aproximações sem nenhuma apreensão penosa. Era para ela a libertação dos laços terrestres, que deveria abrir-lhe essa vida espiritual benfazeja, com a qual estava identificada pelo estudo do Espiritismo. Ela morreu com calma, porque tinha consciência de ter cumprido a missão que aceitara vindo para a Terra, de ter escrupulosamente cumprido seus deveres de esposa e de mãe de família, porque também havia, durante a sua vida, abjurado todo ressentimento contra aqueles dos quais tinha se queixar, e que lhe pagaram com a ingratidão, que sempre lhes restituíra o bem pelo mal e que deixou a vida perdoando-lhes, remetendo-os por ela mesma à bondade e à justiça de Deus. Enfim, ela morreu com a serenidade que dá uma consciência pura e a certeza de estar menos separada de seus filhos que durante a vida corpórea, uma vez que poderá, doravante, estar com eles em espírito sobre qualquer ponto do globo em que se encontrem, ajudá-los com seus conselhos e cobri-los com a sua proteção. Desde que soubemos da morte da senhora Foulon, nosso primeiro desejo foi conversar com ela. As relações de amizade e simpatia que a doutrina espírita fizera nascer entre ela e nós explicam algumas de suas palavras e a familiaridade de sua linguagem. 1. Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias depois de sua morte. Aspas. Estava segura de que teríeis o sentimento de evocar-me logo depois da minha libertação e estava pronta para vos responder, porque não conhecia perturbação. Não são senão aqueles que têm medo que são envolvidos por essas trevas espessas. Pois bem, meu amigo, estou feliz agora. Esses pobres olhos que estavam enfraquecidos e que não me deixavam senão a lembrança dos prismas que tinham colorido a minha juventude, com o seu cintilante Fausto, abriram-se aqui e encontraram os esplêndidos horizontes que idealizam em suas vagas reproduções alguns de vossos artistas, mas cuja realidade majestosa, severa e todavia cheia de encantos, está marcada com a mais completa realidade. Não faz senão 3 dias que morri e sinto que sou artista. Minhas aspirações rumo ao ideal de beleza nas artes não eram senão a intuição de faculdades que estudara e adquirira em outras existências e que se desenvolveram na minha última. Mas quanto tenho a fazer para reproduzir uma obra-prima digna da grande cena que fere o espírito, chegado à região da luz? Pincéis, pincéis, e eu provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã que periclita e que só o espiritismo está reservado à glória de fazê-la reviver com toda a sua ostentação no vosso mundo deserdado. Bastante para o artista, agora, a vez da amiga. Por que, boa amiga, a senhora Kardec, vos comoveis assim com a minha morte? Sobretudo vós que conheceis as decepções e as amarguras de minha vida, deveríeis regozijar-vos, ao contrário, por ver que agora nada mais tenho para beber no copo amargo das dores terrestres, que esvaziei até a borra.
Crede-me, os mortos são mais felizes do que os vivos, e chorá-los é duvidar da verdade do Espiritismo. Rever-me-eis e estejais seguro disso. Parti primeiro, porque a minha tarefa nesse mundo estava finda. Cada um tem a sua a cumprir na terra. E quando a vossa estiver finda, vireis repousar junto a mim, para recomeçar em seguida, se for necessário, tendo em vista que nada na natureza permanece inativo. Cada um tem as suas tendências e obedece a elas. É uma lei suprema que prova o poder do livre-arbítrio. Também, boa amiga, de indulgência e caridade, todos necessitamos reciprocamente, seja no mundo visível, seja no mundo invisível. Com essa divisa, tudo vai bem. Não me direis para deter-me. Sabeis que converso longamente pela primeira vez. Deste modo vos deixo, agora, a vez do meu excelente amigo, Sr. Kardec. Quero agradecer-lhe as afetuosas palavras que consentiu dirigir à amiga que o precedeu no túmulo, porque pouco faltou para partirmos juntos para o mundo onde me encontro, meu bom amigo. Alusão à doença da qual fala o Dr. Demerre. Que teria dito ela, companheira bem-amada de vossos dias, se os bons espíritos nisso não pusessem boa ordem? Então ela teria chorado e gemido, e eu o compreendo, mas também é necessário que ela vele para não vos expordes de novo ao perigo antes de acabar o vosso trabalho de iniciação espírita. Sem isso, correis o risco de chegar muito cedo entre nós e de não ver, como Moisés, a terra prometida senão de longe. Tende-vos, pois, em guarda, é uma amiga quem disso vos previne. Agora me vou, retorno para junto de meus caros filhos, depois vou ver além dos mares se a minha ovelha viajante chegou enfim ao porto, ou se ela é o joguete da tempestade. Uma de suas filhas que morava na América. Que os bons espíritos te protejam. Vou juntar-me a eles para isso. Voltarei a conversar convosco, porque sou uma conversadora infatigável. Disso vos lembrais. Adeus, pois, bons e caros amigos. Até breve. Viúva Foulon, fecha aspas. 2. 8 de fevereiro de 1865. Pergunta. Cara senhora Foulon, estou muito feliz com a comunicação que me destes outro dia e com a vossa promessa de continuar as nossas conversas. Eu vos reconheci perfeitamente na comunicação. Nela falais de coisas ignoradas pelo médium e que não podiam vir senão de vós. Depois, a vossa linguagem afetuosa a nosso respeito é bem a da vossa alma amorosa. Mas há nas vossas palavras uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que não vos conheci quando viva. Sabeis que a esse respeito permiti-me mais de uma admoestação em certas circunstâncias. Resposta. É verdade, mas desde que me vi gravemente enferma, recobrei uma firmeza de espírito perdida pelos desgostos e as vicissitudes que, por vezes, tornaram-me receosa durante a vida. Eu disse a mim mesma, tu és espírita, esqueça a terra, prepara-te para a transformação de teu ser e vê pelo pensamento a senda luminosa que a tua alma deve seguir deixando teu corpo e que a conduzirá feliz e liberta às esferas celestes onde deves viver doravante. Dir-me-eis que era um pouco presunçosa de minha parte em contar com a felicidade perfeita deixando a terra, mas sofrera tanto que devera espiar as minhas faltas desta existência e das existências precedentes. Esta intuição não me enganara, e foi ela que me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos instantes. Esta firmeza foi naturalmente acrescida quando, depois da minha libertação, vi as minhas esperanças realizadas. Pergunta. Quereis agora nos descrever a vossa passagem, o vosso despertar e as vossas primeiras impressões? Resposta. Eu sofri, mas meu espírito foi mais forte que o sofrimento material que o desligamento me fazia provar. Encontrei-me, depois do supremo suspiro, como em síncope, não tendo nenhuma consciência de meu estado, não sonhando com nada e numa vaga sonolência que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Assim permaneci por longo tempo.
Depois, como se saísse de um longo desfalecimento, despertei pouco a pouco no meio de irmãos que não conhecia. Eles me prodigalizaram os seus cuidados e seus carinhos, mostraram-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante e disseram-me: será para lá que irás conosco, não pertenceis mais à terra. Então lembrei-me, apoiei-me neles e, como um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas com a certeza de ali encontrar a felicidade, subimos e a estrela aumentava. Era um mundo feliz, um mundo superior, onde a vossa boa amiga vai, enfim, encontrar o repouso. Quero dizer, o repouso em relação às fadigas corpóreas que suportei e às vicissitudes da vida terrestre, mas não a indolência do espírito, porque a atividade do espírito é uma alegria. Pergunta: é que deixastes definitivamente a terra? Resposta: nela deixo muitos seres que me são queridos para ainda deixá-la definitivamente. A ela virei, pois, em espírito, porque tenho uma missão a cumprir junto de meus filhos. Aliás, sabeis bem que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores à Terra venham visitá-la. Pergunta: a posição na qual estais parece dever enfraquecer as vossas relações com aqueles que deixastes neste mundo? Resposta: não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Crede-me, pode-se estar na terra mais perto daqueles que alcançaram a perfeição do que daqueles que a inferioridade e o egoísmo fazem turbilhonar ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de uma atração poderosa. É o laço que cimenta a união das almas ligadas uma à outra e a continua, apesar da distância e dos lugares. Não há distância senão para os corpos materiais, não há para os espíritos. Pergunta: que ideia fazeis agora de meus trabalhos concernentes ao espiritismo? Resposta: acho que tendes tarefa de almas e que o fardo é penoso para carregar. Mas vejo o objetivo e sei que atingi-lo-eis. Eu vos ajudarei, podendo, com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, em vos empenhando em tomar, oportunamente, certas medidas próprias para ativarem em vossa vida o movimento renovador ao qual o espiritismo impele. Vosso amigo Demer, unido ao espírito de verdade, vos será de um concurso ainda mais útil. Ele é mais sábio e mais sério que eu, mas como sei que a assistência dos bons espíritos vos fortifica e vos sustenta em vosso labor, crede que a minha vos será assegurada por toda parte e sempre. Pergunta: poder-se-ia induzir de algumas de vossas palavras que não dareis uma cooperação pessoal muito ativa à obra do Espiritismo? Resposta: enganai-vos, mas vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu para tratar dessa questão importante que um sentimento invencível de timidez me impede, no momento, de vos responder segundo os vossos desejos. E isso talvez virá. Terei mais coragem e audácia, mas é necessário antes que os conheça melhor. Não faz senão 4 dias que morri, estou ainda sob o encanto do deslumbramento que me cerca. Meu amigo, o compreendeis? Não posso bastar para exprimir as novas sensações que provo. Devo violentar-me para me arrancar da fascinação que exercem sobre o meu ser as maravilhas que ele admira. Não posso senão bendizer e adorar a Deus em suas obras, mas isso passará. Os espíritos me asseguram que logo estarei acostumada com todas essas magnificências e que, então, poderei, com a minha lucidez de espírito, tratar todas as questões relativas à renovação terrestre. Depois, com tudo isso, pensai que, sobretudo neste momento, tenho uma família a consolar. Adeus e até breve, a vossa boa amiga que vos ama e vos amará sempre, meu mestre, porque é a vós que ela deve a única consolação durável e verdadeira que experimentou na terra. Viúva Fulon. 3. A comunicação seguinte foi dada para os seus filhos em 9 de fevereiro. Aspas. Meus filhos, meus bem-amados,
Deus me retirou de vós, mas a recompensa que ele dignou me conceder foi bem grande em comparação ao pouco que fiz na terra. Sede resignados, meus bons filhos, às vontades do mais alto, auriem tudo o que permitiu que recebeis a força para suportar as provas da vida. Tende firme no vosso coração esta crença que tanto facilitou a minha passagem da vida terrestre para a vida que nos espera ao sair desse baixo mundo. Deus estendeu sobre mim, depois de minha morte, a sua inesgotável bondade, como consentiu fazê-lo quando eu estava na terra. Agradeci a ele por todos os benefícios que vos concede. Bendizei-o, meus filhos, bendizei-o sempre e em todos os instantes. Não percais jamais de vista o objetivo que vos foi indicado, nem o caminho que tendes a seguir. Pensai no emprego que tendes a fazer do tempo que Deus vos concede na terra. Aí serei felizes, meus bem-amados, felizes uns pelos outros. Se a união reinar entre vós, felizes por vossos filhos se os elevais no bom caminho, naquele que Deus permitiu que vos fosse revelado. Se não podeis me ver, sabei bem que o laço que nos unia nesse mundo não foi rompido pela morte do corpo, porque não é o envoltório que nos liga, mas o espírito. Será por aí, meus bem-amados, que poderei, pela bondade do Todo-Poderoso, vos guiar ainda e vos encorajar na vossa caminhada para nos reunirmos mais tarde. Ide, meus filhos, cultivai com o mesmo amor essa sublime crença. Belos dias vos estão reservados, a vós que credes. Já vos foi dito, mas eu não deveria vê-los na terra. Será do alto que julgarei os tempos felizes prometidos pelo Deus bom, justo e misericordioso. Não choreis, meus filhos, que estas conversas fortifiquem a vossa fé, o vosso amor em Deus, que tantos dons derramou sobre vós, que tantas vezes enviou socorro à vossa mãe. Pedi-lhe sempre, a prece fortifica. Conformai-vos às instruções que segui tão ardentemente na vida que Deus vos concede. Eu voltarei, meus filhos, mas é necessário que sustente a minha pobre filha, que ainda tem tanta necessidade de mim. Adeus, até breve, crede na bondade do Todo-Poderoso, eu o rogo por vós. Até a vista. Viúva Foulon. Fecha aspas. Nota. Todo espírita sério e esclarecido tirará facilmente destas comunicações os ensinamentos que dela ressaltam. Não chamaremos a atenção, pois, senão sobre 2 pontos. O primeiro é que este exemplo nos mostra a possibilidade de não mais encarnar na Terra e passar daqui para um mundo superior, sem estar, por isso, separado dos seres queridos que aqui se deixa. Aqueles, pois, que temem a reencarnação por causa das misérias da vida, podem dela se isentar, fazendo o que é necessário, quer dizer, trabalhando pelo seu adiantamento. Aquele que não quer vegetar nas classes inferiores deve se instruir e trabalhar para subir de grau. O segundo ponto é a confirmação desta verdade de que, depois da morte, estamos menos separados dos seres que nos são caros do que durante a vida. A senhora Foulon, retida pela idade e a enfermidade numa cidade do Midi, não tinha perto dela senão uma parte de sua família. A maioria dos seus filhos e de seus amigos estava dispersa ao longe e obstáculos materiais se opunham a que ela pudesse vê-los tão frequentemente como uns e outros o desejassem. A grande distância tornava mesmo a correspondência rara e difícil para alguns. Apenas se desembaraçou de seu corpo terrestre, leve, ela correu para junto de cada um, transpôs as distâncias sem fadiga, com a rapidez da eletricidade, vê-os, assiste às suas reuniões íntimas, cerca-os de sua proteção e pode, pela via da mediunidade, conversar com eles a todo instante, como quando viva. E dizer que é este pensamento consolador a pessoas que preferem a ideia de uma separação indefinida. Um médico russo. O senhor P. era um médico de Moscou, tão distinguido por suas eminentes qualidades morais quanto pelo seu saber. A pessoa que o evocou conhecia-o apenas pela reputação e não tivera com ele senão relações indiretas.
A comunicação original foi em língua russa. Pergunta, depois da evocação. Estais aqui? Resposta. Sim. No dia da minha morte vos persegui com a minha presença, mas resististes a todas as minhas tentativas para vos fazer escrever, ouvir as vossas palavras sobre mim, e isso levou-me a vos conhecer, e então tive o desejo de conversar convosco para vos ser útil. Pergunta. Por que, vós que éreis tão bom, tanto sofrestes? Resposta. Foi uma bondade do Senhor que quis, por aí, me fazer sentir duplamente o preço da minha libertação e fazer-me avançar o mais possível nesse mundo. Pergunta. O pensamento da morte vos foi causa de terror? Resposta. Não, eu tinha muita fé para isso. Pergunta. A separação foi dolorosa? Resposta. Não. O que chamais o último momento, nada é, não senti senão um estalido muito curto e logo depois achei-me muito feliz por estar desembaraçado da minha miserável carcaça. Pergunta. Que aconteceu então? Resposta. Tive a felicidade de ver uma quantidade de amigos virem ao meu encontro e me desejar boas-vindas, notadamente aqueles que tive a satisfação de ajudar. Pergunta. Que região habitais? Estais num planeta? Resposta. Tudo o que não é um planeta é o que chamais de espaço. É ali que estou. Mas quantos degraus nessa imensidade da qual o homem não se faz uma ideia? Quantos degraus nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, quer dizer, do aviltamento da encarnação no mundo inferior como o vosso, até a depuração completa da alma. Ali onde estou, não se chega senão depois de muitas provas, o que significa de muitas encarnações. Pergunta. Nessa conta tivestes muitas existências? Resposta. Como poderia ser de outro modo? Não há nada de excepcional na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa não pode vir senão depois da vitória alcançada na luta. E quando a recompensa é grande, é preciso, necessariamente, que a luta também o fora. Mas a vida humana é tão curta que a luta não é real senão por intervalos. E esses intervalos são as diferentes existências sucessivas. Ora, uma vez que estou sobre um dos degraus já elevados, é certo que alcancei essa felicidade por uma continuidade de combates, onde Deus permitiu que eu obtivesse, algumas vezes, a vitória. Pergunta. Em que consiste a vossa felicidade? Resposta. E isso é mais difícil de vos fazer compreender? A felicidade, da qual gozo, é um contentamento extremo de mim mesmo, não de meus méritos, isso seria de orgulho, e este é a característica de espíritos inferiores, mas um contentamento imerso, por assim dizer, no amor de Deus, no reconhecimento da sua bondade infinita, é a alegria profunda de ver o bom, o bem, de dizer-se talvez tenha contribuído para o adiantamento de alguns daqueles que se elevaram para o Senhor. Está-se como identificado com o bem-estar. É uma espécie de fusão do espírito e a bondade divina. Tem-se o dom de ver os espíritos mais depurados, de compreendê-los em suas missões e de saber-se que se chegará lá também. Entrevêem-se no infinito incomensurável as regiões tão resplandecentes do fogo divino, que se ofusca mesmo, contemplando-as através do véu que ainda as cobre. Mas que vos digo, compreendeis as minhas palavras? Esse fogo do qual falo, credes que seja semelhante ao sol, por exemplo? Não, não. É alguma coisa inefável ao homem, porque as palavras não exprimem senão os objetos, as coisas físicas ou metafísicas, das quais tem conhecimento pela memória ou intuição de sua alma. Ao passo que, não podendo ter essa memória do desconhecido absoluto, não há termos que possam dar-lhes a percepção. Mas sabei-o, já é uma felicidade imensa pensar que se pode elevar-se infinitamente. Pergunta. Tivestes a bondade de dizer-me que queria ser útil. Em que, eu vos peço? Resposta. Eu posso ajudar-vos em vossos desfalecimentos, sustentar-vos em vossas fraquezas, consolar-vos em vossos desgostos, se a vossa fé, sacudida por algum abalo, vos perturbe, venha cambalear.
Chamai-me, Deus dar-me as palavras para vô-lo fazer lembrado e vos conduzir a ele. Se vos sentirdes prestes a sucumbir sob o peso de tendências das quais vos reconheceis culpado, chamai-me, eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, como Jesus outrora foi ajudado a carregar a sua, aquela que tão altamente deveria nos proclamar a verdade. A caridade, se enfraquecerdes sob o peso de vossos desgostos, se o desespero se apoderar de vós, chamai-me, virei vos tirar desse abismo falando-vos. Espírito a espírito, em vos lembrando dos deveres que vos são impostos, não por considerações sociais e materiais, mas pelo amor que sentireis em mim, amor que Deus colocou em meu ser para ser transmitido àqueles que Ele pode salvar. Tende, sem dúvida, amigos na terra. Aqueles partilham talvez as vossas dores e talvez já vos salvaram. No desgosto, ide procurá-los, ide levar-lhes as vossas queixas e as vossas lágrimas, e eles vos dão, em troca desse sinal de afeição, os seus conselhos, seu apoio, seus carinhos. Pois bem, não pensais que um amigo daqui seja também uma coisa boa? Não é consolador dizer-se, quando eu morrer, meus amigos na terra estarão no meu enterro, pedindo por mim e chorando sobre mim, mas meus amigos do espaço estarão no limiar da vida e virão sorrindo conduzir-me ao lugar que eu merecer pelas minhas virtudes. Pergunta: em que mereci a proteção que desejais me conceder? Resposta: eis porque liguei-me a vós desde o dia de minha morte. Eu vos vi espírita, bom médium e adepto sincero. Entre aqueles que deixei nesse mundo não vi senão vós no início. Então resolvi vir contribuir para o vosso adiantamento, no vosso interesse, sem dúvida, mas ainda mais no interesse de todos aqueles que estáis chamado a instruir na verdade. Vós o vedes, Deus vos ama bastante para vos tornar missionário. Ao vosso redor, todos, pouco a pouco, partilham as vossas crenças. Os mais rebeldes, pelo menos, vos escutam, e um dia vê-los-eis crerem em vós. Não vos canseis, caminhai sempre, apesar das pedras do caminho. Tomai-me por bastão de fraqueza. Pergunta: não ouso crer merecer um tão grande favor? Resposta: sem dúvida, estais longe da perfeição, mas o vosso amor em difundir as santas doutrinas, em sustentar a fé naqueles que vos escutam, em pregar a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo quando se usa de maus procedimentos contra vós, a vossa resistência ao vosso instinto de cólera, que poderíeis satisfazer tão facilmente quanto aqueles que vos afligem ou desconhecem as vossas intenções, vem, felizmente, servir de contrapeso àquilo que tendes de mal em vós, e sabei-o, é um poderoso contrapeso quanto o perdão. Deus vos cobre com as suas graças pela faculdade que vos dá, e que não tem senão que vos engrandecer pelos vossos esforços, a fim de trabalhardes eficazmente pela salvação do próximo. Eu vou deixar-vos, mas contai comigo. Tratai de moderar as vossas ideias terrestres e de viver mais frequentemente com os vossos amigos daqui. P. Bernardin, Bordeaux, abril de 1862. Eu sou um espírito esquecido há muitos séculos. Vivi na terra, na miséria e no opróbrio. Trabalhei sem descanso para dar à minha família, cada dia, um pedaço insuficiente de pão. Mas amei o meu Senhor verdadeiro, e quando aquele que me carregava na terra aumentava o meu fardo de dores, eu dizia: meu Deus, dai-me a força para suportar esse peso sem lamentar-me. Eu espiei, meus amigos, mas ao sair dessa rude prova, o Senhor recebeu-me na paz, e o meu mais sincero voto foi o de vos reunir todos ao meu redor, meus filhos, meus irmãos, e o de vos dizer: qualquer preço que nisso colocardes, a felicidade que vos espera está ainda bem acima. Eu não tinha posição. Filho de uma numerosa família, servia quem podia ajudar-me a suportar a minha vida.
Nascido numa época na qual a servidão era cruel, suportei todas as injustiças, todo o trabalho imposto e pesado, todas as cargas que aprazava aos subalternos do Senhor me imporem. Vi a minha mulher ultrajada, vi as minhas filhas raptadas, depois rejeitadas, sem poder lamentar-me. Vi os meus filhos conduzidos nas guerras de pilhagem e de crimes, enforcados por faltas que não cometeram. Se soubesseis, pobres amigos, o que suportei em minha muito longa existência. Mas eu esperava a felicidade que não existe na terra, e o Senhor me concedeu. A vós todos, pois, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. Meu filho, podes conservar o que te dei. É um ensinamento prático. Aquele que prega é muito melhor escutado quando pode dizer, eu suportei mais que vós, suportei sem lamentar-me. Pergunta. Em que época vivestes? Resposta. De 1400 a 1460. Pergunta. Tivestes uma outra existência depois? Resposta. Sim, ainda vivi entre vós como missionário. Sim, missionário da fé, mas da verdadeira, da pura, daquela que sai da mão de Deus e não daquela que os homens fizeram. Pergunta. Agora, como espírito, tendes ocupações? Resposta. Poderíeis crer que os espíritos ficam inativos? A inação, a inutilidade, seriam para eles um suplício. Minha missão é a de guiar os centros abertos no Espiritismo. Ali, inspiro os bons pensamentos e esforço-me por neutralizar aqueles que os maus espíritos procuram sugerir. Bernardin.